Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, no Evangelho, nós vemos algo muito interessante. Herodes, admirado diante daquilo que ele ouvia falar sobre Jesus, e se questionando quem é esse homem, de quem eu ouço falar, que faz todas essas maravilhas. Ele se questionava. É uma passagem muito parecida, com aquela que a gente ouve lá em que Jesus ele tá com os apóstolos, e pergunta para eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles vão dizer: alguns dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que é Elias ou algum dos profetas, né? E aqui nessa passagem do Evangelho de hoje, nós vemos essas mesmas comparações, né? Mas no fim, Jesus ele perguntava para os apóstolos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E aqui no Evangelho de hoje, Herodes se questiona, né? Quem é Jesus? Né? Quem é esse homem, né? De quem eu ouço falar essas coisas? E aí o Evangelho termina dizendo que Herodes procurava ver Jesus. Então olha que profundo isso, né? Que interessante. Porque Herodes não era um seguidor de Jesus. Herodes era um pagão ali, né? Um governador e tudo. Né? Do meio, né? Esse meio político, meio vida pública, né? Esse tipo de coisa. É... Então Herodes ele não era seguidor de Jesus. Mas diante daquilo que ele ouvia falar de Jesus, ele procurava vê-lo. No mínimo ele tinha uma curiosidade, né, por Jesus, por conhecer Jesus. E, né, porque de fato, e esse é o primeiro passo, né, de qualquer aproximação que nós queiramos fazer com Jesus, é o primeiro passo é essa curiosidade, né, esse conhecimento, né, às vezes a gente quer, por exemplo, né, converter uma pessoa, né, trazer alguma pessoa para a igreja e a gente, né, quer e não se dá conta disso, né, que o primeiro passo é fazer essa pequena aproximação. Então Herodes ele se voltava para Jesus porque ele ouvia falar de Jesus. Então será que nós temos anunciado Jesus para despertar em outras pessoas esse desejo de conhecê-lo? E quando eu digo aqui falar de Jesus, evangelização, o que é evangelização? É o anúncio do evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia. E qual é a boa notícia? É a boa notícia da salvação, de que Jesus é o Deus que se fez homem e veio ao nosso encontro para nos salvar. Então, anunciar a pessoa de Jesus, não de uma forma negativa, no sentido de falar só não, não aqui é proibido isso aí é pecado, isso aqui não pode, não, é uma evangelização positiva, no sentido de falar é, da vantagem que se tem em amar a Deus, dos benefícios que se tem em honrar a Deus, em estar na presença de Deus. Então que nós possamos, a partir desse evangelho, tomar essa consciência, o quanto nós temos anunciado a pessoa de Jesus, o quanto nós temos falado de Jesus. E também, ao falar de Jesus, é preciso nós termos o cuidado, é preciso uma coerência de vida, ou seja, viver aquilo do que se fala, porque as pessoas que estão do lado de fora, elas percebem quando que a gente está vivendo aquilo que a gente está falando ou não. Então é preciso, anunciarmos também com a nossa vida, com o nosso testemunho de vida, e assim nós vamos então evangelizando, falando de Jesus, falando para os outros das maravilhas que Deus faz na nossa vida, não querendo empurrar verdades goela abaixo, dos outros, não, mas falando daquilo que Jesus faz conosco, nós vamos já despertar uma curiosidade no coração daquela pessoa. E aí, claro, com muita oração, nós podemos conseguir pedir a intercessão, para que aquela pessoa possa de fato abrir o seu coração a esse desejo e buscar de fato concretizar esse desejo de conhecer Jesus. Então vamos pedir hoje a intercessão da Virgem Maria para que ela nos ensine a sermos anunciadores do reino de Deus. Pense agora naquela pessoa que você gostaria que se convertesse, que estivesse mais próxima de Jesus, e coloque essa pessoa também sob a proteção de Maria, e rezemos para que Deus possa tocar muitos corações, e trazê-los para mais perto de si. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia. Um forte abraço.